Vamos dar início à auriculoterapia francesa. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje nós vamos iniciar aí a nossa 25ª aula. Isso mesmo, já tem 25 aulas desse curso gratuito de terapeuta holístico feito para vocês. Vocês estão gostando? Deixa aí nos comentários, tá bom? Se está ajudando vocês na prática clínica, deixa aí que eu quero saber se isso está enriquecendo de alguma forma a sua vida pessoal ou profissional, tá bom? E também não esquece, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também ativa o sino de notificações para não perder nenhuma aula, porque ainda tem bastante aula aí para a gente ver aqui nesse curso, estudar e aprender, né? Compartilhar e aprender. Vamos lá. Hoje nós vamos falar aí do tema da auriculoterapia francesa. Nós vamos iniciar com o tema da auriculoterapia francesa. Eu estou segurando uma orelhinha. Para quem não sabe, a auriculoterapia é o tratamento que é feito na orelha. Por isso que eu estou segurando aqui esses moldezinhos de orelha. Para que vocês tenham uma noção, nesse mini curso nós vamos aprender também como que faz esses moldes aqui, ó. Todos esses aqui foi eu mesmo que fiz, ó. Tem mais um aqui, tá? Tudo eu mesmo que fiz, certo? Eu vou ensinar vocês também a fazer esses moldes. Por que é importante ter o molde? Porque ele te ajuda a estudar. O que nós vamos aprender aqui neste curso de auriculoterapia francesa, tá? Nós vamos aprender os pontos, né? São 30 pontos no total. Eu vou estar compartilhando com vocês de forma gratuita 15 desses 30 pontos. E aí talvez você possa perguntar, mas será que com 15 pontos eu vou ter resultado? Se você trabalhar da forma que eu vou estar te ensinando, sim, vai ter bastante resultado. E dá para você se auto-aplicar e também aplicar em terceiros, certo? A forma que eu vou te ensinar aqui a trabalhar com a auriculoterapia francesa é uma forma segura. Não vai oferecer risco algum para a sua saúde ou para a saúde das pessoas que você vai estar aí atendendo. Nós vamos falar das indicações, das contraindicações, nós vamos conhecer a anatomia do pavilhão auricular. O que é o pavilhão auricular? É a sua orelha, tá bom? A partir de agora, você vai chamar aí a sua orelha de pavilhão auricular. Olha que chique, né? Então, nós vamos estudar a anatomia do pavilhão auricular, vamos ver o que tem aqui, certinho, o que compõe a nossa orelha. Nós vamos aprender também os materiais que são utilizados na prática da auriculoterapia. Nós vamos aprender a fazer a própria plaquinha ali de sementes que a gente vai utilizar na aurícula, né, nos pontos da aurícula. Nós vamos aprender e vamos estudar ponto a ponto, né, para que serve cada ponto desses 15 que eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? E também no final vou te ensinar como que monta os seus protocolos da auriculoterapia francesa para você estar aí atendendo e conseguindo ter resultados. Anderson, por que a auriculoterapia francesa e não chinesa? Bom, a auriculoterapia francesa, ela tem apenas 30 pontos de comando, né? Então, distribuídos no pavilhão auricular, nós temos 30 pontos de comando. Aí você fala, nossa, 30 pontos é muita coisa para memorizar. É sim, mas imagina, a auriculoterapia chinesa tem mais de 200 pontos. Então, como é que eu vou compartilhar aqui com vocês uma técnica que tem mais de 200 pontos, uma única técnica, né? A gente ficaria aqui muito tempo, né? Então, a auriculoterapia francesa ela é mais simples de aprender e também de aplicar. Qual que é a melhor entre as duas? Não tem isso, tá, pessoal? As duas funcionam muito bem. Funcionam muito bem. Aí vai do seu gosto, tá certo? Eu trabalho com as duas, eu ensino as duas técnicas. Por hora ainda não temos o curso online de auriculoterapia chinesa, mas em breve, se tudo correr bem, sobrar um tempinho a mais, eu consigo montar esse curso, tá? Mas por hora nós já temos aí o curso de auriculoterapia francesa sendo vendido. O link está aqui na descrição, tá bom? Tem uma super promoção lá, aproveita, tá certo? Agora vamos acompanhar as aulas aí, vamos aí para a tela do computador e vamos aprender os mistérios da auriculoterapia francesa. Definição: é um método terapêutico e analgésico por estímulos no pavilhão auricular.
Tá aqui o desenho de uma orelha, pavilhão auricular. Então é um método que serve para tratar e amenizar ou até tirar por completo a dor do nosso paciente através de estímulos de pontos em determinadas regiões do nosso pavilhão auricular. O objetivo do curso é o seguinte: permitir o conhecimento dos princípios da auriculoterapia francesa, conhecendo a definição, a neurofisiologia e os tratamentos auriculares. Conhecer bem a anatomia do pavilhão auricular, bem como a técnica de estímulo e sua representação no corpo. Bem, a orelha. A orelha é considerada como um microsistema, né? Então vamos lá, microsistema. Assim como é em cima, é embaixo. O macrocosmo e o microcosmo são iguais. O microsistema é igual a parte pelo todo. Os microsistemas do corpo: língua, couro cabeludo, face, mão, pé, orelha. Então, pessoal, o que nós entendemos aqui nesse slide? Que a orelha é considerada como um microsistema. E sendo um microsistema, ela pode ser trabalhada representando o teu corpo todo, ou seja, existem pontos na tua orelha correspondentes a órgãos e regiões de todo o teu corpo. Agora vamos conhecer um pouco da história da auriculoterapia francesa, que é um método que nós vamos aprender aqui. No início da década de 50 do século XX, o Dr. Paul Nogier recebia no seu consultório pacientes que apresentavam uma cauterização na orelha, feita por uma curandeira de Marselha, com o propósito de aliviar dores causadas por uma nevralgia ciática. Vejam vocês que a cauterização chegou ao nosso tempo também, né? Já lá no século XX. Essa curandeira de Marselha fazia a cauterização para aliviar dores ciáticas. E o Dr. Paul Nogier começou a receber pacientes e começou a observar que esses pacientes chegavam para ele com um sinal de cauterização na orelha. E aí ele começou a perguntar sobre o procedimento, quem é que estava fazendo, e decidiu ir atrás para conhecer mais um pouco dessa curandeira e o método. Esse aqui é o Dr. Paul Nogier, esse aqui é o filho dele, Raphael Nogier. O ponto cauterizado localiza-se no terço central do ramo inferior da antihélice, no ponto hoje denominado de ciático. Nós vamos aprender essas regiões, ok? Não precisa se desesperar agora no momento, e nem depois também. Nós vamos conhecer todas as regiões da orelha, tá? Vai ficar muito fácil de saber onde está localizado o ponto. Apesar de usar nos seus pacientes o mesmo procedimento e de obter resultados favoráveis, só após anos de estudo, o Dr. Nogier associou este ponto à quinta vértebra lombar. Ou seja, o Dr. Nogier ele observava lá os pacientes que chegavam para ele com a orelha cauterizada. Ele foi atrás, conheceu essa curandeira, conheceu o método que ela utilizava, né? E começou a desenvolver algumas pesquisas e associou esse ponto à quinta vértebra lombar. E esse ponto ele deu o nome de ciático, tá? Porque esse ponto anteriormente vinha sendo utilizado para curar dor ciática. Ele, como não é bobo, fez essa associação. Ele conseguiu correlacionar a antihélice com a imagem da coluna vertebral, cujas partes estavam invertidas, as vértebras lombares em cima e as vértebras cervicais abaixo. Aí nasceu a ideia de que todo o pavilhão auricular representaria a imagem de um feto no útero materno. Surgiu então a teoria do feto invertido, que revolucionou o desenvolvimento da auriculoterapia. Feto invertido é isso aqui, pessoal. É como se na nossa orelha estivesse a representação de um feto invertido. Por exemplo, se eu quero trabalhar pontos da cabeça, eu vou trabalhar o lóbulo. Se eu quero trabalhar a coluna que está passando aqui, eu vou trabalhar aqui na antihélice. Vamos conhecer agora a anatomia do pavilhão auricular. Vamos entender o que são esses nomes estranhos aí: hélix, antihélice, escafa, fossa triangular,
concha cimba ou superior, concha cava ou inferior, trago, antitrago, lóbulo e tubérculo de Darwin. Vamos lá. Aqui, essa região toda, até aqui, é a hélice, ou hélix, tá? Essa região, aqui dentro, é a antihélix. Essa região aqui, antihélix. Essa região da nossa orelha é conhecida como escafa ou fossa escafoide. Essa região aqui é a fossa triangular. Se nós dividirmos aqui no meio, essa região e essa região, se nós dividirmos aqui no meio, a parte de cima é chamada de concha superior ou concha cimba. E aqui, da metade para baixo, a concha inferior. E a região toda é chamada de concha. Tá? Aqui nós temos o trago. Tem gente que tem o trago bifurcado e outros têm o trago unificado, né? Redondinho assim, pontudinho. Ok? Nós temos o lóbulo. Nós temos a região do antitrago, que é esse pedacinho aqui só. Antitrago. Nós temos o ápice, que vai ficar aqui em cima. E essa curvinha da orelha, vocês vão começar a observar de hoje para frente, que na sua orelha, na orelha do teu amigo, do teu pai, da tua mãe, do teu namorado, do teu esposo, todos temos essa curvaturazinha aqui na orelha. Essa curvaturazinha aqui, que está dentro da hélice, é chamada de tubérculo de Darwin. Neurofisiologia. Cada ponto auricular é uma terminação nervosa, ou seja, tem um nervo que chega até ali. O estímulo exercido sobre ele percorre os ramos nervosos até o tronco cerebral, que em seguida é encaminhado ao córtex cerebral e lá é identificado, ou seja, lá o cérebro entende a área onde nós queremos trabalhar, aquele ponto reflexo ou aquela região do nosso corpo. O córtex envia uma mensagem para a glândula pituitária e essa em seguida libera substâncias responsáveis para que ocorram as ações nos órgãos ou nas regiões do corpo que nós queremos tratar. Nós temos algumas substâncias conhecidas no mecanismo, né, de estímulo pela auriculoterapia. Essas substâncias são a endorfina, que é um neurotransmissor que alivia as nossas dores. Nós temos a encefalina, que também é outro neurotransmissor semelhante à morfina. Então tem uma forte ação no combate às dores. Nós temos a serotonina, neurotransmissor que é usado em situações de ansiedade. É o hormônio conhecido como hormônio do bem-estar. Então nós conseguimos promover aí a ativação da produção desse hormônio. Ok? E gerar isto aqui, o bem-estar no nosso cliente, no nosso paciente. Nós temos a histamina, que é um neurotransmissor que regula também as funções intestinais. Nós temos as prostaglandinas, que são derivados de ácidos graxos, que têm ação anti-inflamatória e imunológica. Ou seja, o que esse slide vem dizer para a gente? Ele vem dizer que nós temos uma farmácia intrínseca na gente. Nós temos uma farmacinha dentro da gente. Nós conseguimos produzir ali substâncias que aliviam as dores. Nós conseguimos produzir substâncias que promovem o bem-estar. Nós conseguimos ativar o funcionamento dos nossos intestinos. Hoje sabe-se que o intestino é como o segundo cérebro do nosso corpo. Quem tem intestino lento tem tendências a ter depressão, tendências a uma série de outras doenças, inclusive o câncer, né?
E nós também temos substâncias que são anti-inflamatórias, substâncias que vão combater a inflamação no nosso corpo, por exemplo, uma tendinite, uma bursite, ok? E nós temos substâncias que acionam o nosso sistema imunológico, fortalecem o nosso sistema imunológico. Tudo isso através da ativação de pontos no nosso PA que vão desencadear essa cadeia de eventos aqui, essa cascata, né? Então vamos lá. Vamos imaginar que aqui nós temos a nossa orelha, o nosso PA. Eu vou lá e coloco uma sementinha de mostarda lá no ponto de pulmão. Vamos supor que a pessoa tem uma queixa de pneumonia. Ela vem tratando de pneumonia. Então eu vou fazer um estímulo no ponto de pulmão. Esse estímulo ele vai correr através dos ramos nervosos, que nós já vimos que o nosso PA é rico de inervação e que cada ponto é uma terminação nervosa. Então esse estímulo vai correr por esse nervo e vai chegar aqui, ó, no tronco cerebral. Daqui ele sobe e vai para o nosso cérebro, o nosso córtex cerebral. Aqui no cérebro acontece a codificação. O cérebro entende que está sendo estimulado o ponto conhecido como ponto de pulmão. Ele sabe que quando aquela área é estimulada, alguma coisa no órgão correspondente está em desarmonia, em desequilíbrio. E aqui no caso do exemplo, ponto de pulmão. Então ele vai ativar a hipófise. Essa hipófise vai acionar as outras glândulas do nosso corpo e serão liberadas substâncias que nós já vimos aqui, a nossa farmácia intrínseca do nosso corpo. E essas substâncias vão atuar lá no nosso pulmão, ou seja, vão atuar na área reflexa, no órgão que corresponde ao ponto que você colocou o estímulo, ok? Então nós temos o estímulo, ele percorre pelos ramos nervosos, vai para o tronco cerebral, chega ao cérebro, aqui acontece a codificação desse estímulo, daí segue para a ativação da hipófise, essa hipófise aciona outras glândulas do corpo e ocorre a liberação de substâncias benéficas ao funcionamento do nosso organismo, e aí essas substâncias vão atuar na área reflexa, onde está sendo chamado, né? Pesquisas mostram o seguinte, que quando se aciona ou estimula o ponto reflexo, um determinado ponto reflexo, na orelha, na mão ou no pé, acende aqui no cérebro a área correspondente àquele órgão também. Ou seja, a ciência vem comprovando cada vez mais a eficácia e eficiência dessas técnicas. E hoje a nossa medicina ocidental já compreende como técnica complementar, como um grande auxílio ao tratamento de várias doenças e disfunções. Quais são os materiais que nós utilizamos na técnica da auriculoterapia, tanto na francesa quanto na chinesa? Então, um dos materiais mais utilizados na aplicação da auriculoterapia são as sementes de mostarda. Nós temos a branca e a escura. Aí vai da escolha de cada um. O efeito é o mesmo, ok? Nós só precisamos da sementinha ali, que nós vamos colar junto com adesivo, com micropore, em cima do ponto auricular, ok? Então a cor é indiferente. Esteticamente, a cor branca fica mais agradável aos olhos. Porém, é muito mais comum encontrarmos sementinhas de mostarda escura nos tratamentos. As ferramentas que nós vamos utilizar são um apalpador, que é esta ferramenta aqui. Pode ser um apalpador com mola ou sem mola, tá? Quando vocês forem comprar, vai ter essas duas opções: apalpador com mola e sem mola. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: o apalpador com mola não causa tanta dor na hora de fazer a palpação dos pontos. Já o apalpador sem mola, ele vai causar uma dor, principalmente para os iniciantes de aplicação da técnica, né? Que ainda não calibraram a mãozinha e vão com uma mão meio pesada
e tem aquela mentalidade de que ao apalpar tem que conseguir dor no nosso paciente, do nosso cliente. Não é bem por aí, tá? A função do apalpador é despertar o ponto aos estímulos. Nós temos as pinças. Tem a pinça curva e a pinça reta. Ambas funcionam da mesma maneira, ok? Vai da preferência de cada um. Tem gente que prefere trabalhar com a pinça curva, outros preferem trabalhar com a pinça reta. Vai do gosto de cada um. Nós temos também esferas. Nós temos esferas de ouro e de prata. Vale lembrar que as esferas de ouro e de prata são muito utilizadas na auriculoterapia chinesa, ok? De acordo com a medicina chinesa, o ouro tem algumas propriedades medicinais e a prata também. Um serve para estimular, o outro serve para sedar os pontos. Já na aurícula francesa não é muito costumeiro se utilizar dessas duas esferas, ok? Mas a nível de conhecimento fica para vocês aí saberem que existe, ok? Existe sim. Se caso vocês já tenham conhecimento ou queiram adquirir conhecimento da auriculoterapia chinesa, né, podem sim associar a aurícula chinesa com a francesa e utilizar ao invés de semente, esferas. Vai encarecer um pouco mais no custo do teu tratamento, da tua sessão, ok? Porque, obviamente, são bem mais caras do que as sementes. E nós também temos os cristais. Os cristais são muito utilizados por aqueles terapeutas que trabalham com radiestesia, ou até mesmo pelos reikianos, que conseguem programar esses cristais com energia de cura. E aí, ao invés de semente, coloca-se cristais.